constituir uma capital no centro do Brasil e chamar nortistas e nordestinos para produzir e constituir, criar, né, ser a força de trabalho para construir essa cidade. E o grafite vem também, né, como essa narrativa desses dizeres, né, e se constitui, acho que a base do grafite em Brasília é com certeza na Ceilândia, que simultaneamente, né, e não por um acaso, é o centro de erradicação de invasões. É o lugar onde os nordestinos, os nortistas, foram expulsos desse grande plano piloto depois da construção de Brasília, né, e foram colocados nessas, né, cidades satélites à margem e tiveram que lidar, né, de fora com essa produção que eles fizeram, né, de construir uma cidade. E com tantas precariedades também, de estar na periferia naquele momento. Então, o grafite, na minha observação, ele chega também como essa narrativa de potencializar essa força periférica, de estar no espaço e dialogar sobre cidade para quem, né? Para que cidade? Para que Brasília? Para quem Brasília? Por que Brasília? Né? Acho que o grafite é essa grande voz, né? Inicialmente, pelo menos, nessa construção da cidade, com várias distopias, com várias desigualdades, construir um olhar, né, uma identidade para essas periferias que construíram essas cidades e foram enxotadas, né, foram expulsos dessa construção. E lidar com essas novas cidades, né, com essas novas periferias, a partir dessa identidade das cores, do movimento, do estudo das letras, do estudo da tipografia. E também pensar o grafite como esse lugar à parte, pelo menos inicialmente, né, na sua constituição ali em 80, em 90, a parte das instituições artísticas tradicionais. Né? O grafite ele não era considerado uma vertente ou uma linguagem dentro desse grande guarda-chuva das artes plásticas, porque a arte ela sempre foi um lugar muito elitista, protagonizado por uma branquitude, né, que trazia e moldava os nortes, né, de um mercado da arte e de um lugar. E quem era artista? Até hoje, né? Quem é artista? Quem é artista? Quem pode produzir arte no Brasil? Então eu acho que o grafite ele chega como esse lugar que arrebenta essas estruturas, que brinca com essas fronteiras, que dialoga, né, constantemente com isso. E que fala, não, a gente vai produzir com o que a gente tem. Com o que a gente tem, a gente vai falar com o que a gente tem e vai criar nosso próprio sistema de arte. Vai criar nosso próprio estar na cidade. Porque a gente também tem voz, a gente também tem lugar nesse espaço. E a gente quer dizer, e se a gente não tem um espaço necessariamente institucionalizado, a gente vai dizer na branquitude das ruas. A gente vai pintar as ruas, a gente vai pintar esse cinza monumental. A gente vai brincar com a construção que a gente mesmo levantou e que a gente foi expulso dessa cidade, né, de alguma forma. Então, acho que é muito isso, né, o grafite em Brasília. Eu comecei no grafite no ano de 1984, junto com o breaking, né, através da influência da cultura hip hop. Pois assim, eu era adolescente e a gente como adolescente, né, a gente sempre teve aquela questão da rebeldia, né? Então a gente não estava muito satisfeito com o que estava estabelecido, né, na cultura nacional, né? E a gente sempre quis, a gente veio dos bailes black, né? Então a gente descobriu que existia uma cultura que propunha para a gente da gente se divertir, né? Que era a cultura hip hop. Depois a gente estudando e tal, a gente teve aquela influência da dança, né? Que é assim, que eu sempre costumo falar, que a primeira influência que nós tivemos foi da dança, né? Do breaking. Que o breaking difundiu a cultura hip hop no mundo. E devido a gente já ser da periferia aqui, eu já nessa época já morava, né, aqui na Ceilândia, a gente começou a dançar break. E depois a gente descobriu que o breaking fazia parte de uma cultura chamada hip hop, que foi criada para
que propunha para o jovem da periferia a autovalorização e a conscientização, entendeu? Aí a gente aderiu. E depois eu descobri o grafite. Quando eu assisti o primeiro filme de breaking, eu vi o cenário, né, os grafites de Los Angeles e Nova York. Aí eu aderi ao grafite. Eu falei, eu tenho as manhas, eu vou fazer. E aderi ao grafite. Aí a partir daí, num primeiro momento a gente era só, né? Eu era sozinho, fazia esses bombes que a gente vê hoje em dia, né? Essas redondinhas assim, eu fazia isso aí lá no começo. Em 84, o primeiro grafite que eu fiz, estava escrito hip hop não para, e era um bombe, né? Desses bombes redondinhos assim que o pessoal hoje em dia faz. Eu pensei, né? Eu já pensei assim, eu pensei, caramba, o que eu fiz lá em 84 o pessoal está fazendo agora. De uma outra forma, mas tá massa. Eu encontrei um amigo meu falando de grafite, ele era bem louco assim, ele falou, cara, eu sei fazer grafite também. Só porque ele não sabia nada, era só aquele cara que botava a pilha. Aí a gente não tinha informação nenhuma, assim, como fazer mesmo. A gente arrumou um compressor com um amigo dele, uma tinta com o outro. Aí eu conversei com a diretora da escola que a gente estudava, e ela gostava muito da gente, assim. E ela falou, cara, eu dou o muro ali pra vocês fazerem essas loucuras tudo, só pra ver a gente... E, inclusive, foi até aquela coisa da gente se entender, né? Eu fui entender o que estava acontecendo depois de alguns anos, que tipo, era uma galera que tava muito às margens, né? Porque a gente pintando ali, uns brother meus que pegavam tinta que era pra diluir a tinta, que tava cheirando tinta, então depois de alguns anos eu vi onde eu tava incluso, o que a arte foi importante pra mim, sabe? Pra me tirar um pouco daquilo ali e tal. Tanto que alguns desses manos aí, quando eu tava com 22 anos já, eu envolvido com arte totalmente assim, ó, já trabalhando em estúdio de tatu, vendendo meus desenhos e continuando fazendo meus grafites. Os caras já estavam fundados em outros bagulhos, tipo o crack. E meu irmão, os caras sempre me respeitou, assim. Até hoje eu encontro muitos deles, assim, que eram dessa época e... Enfim, eu trilhei meu caminho com a arte, assim. Eu vejo que foi uma palavra de Deus mesmo pra mim. Só conhecer a arte e eu ser alguém aqui nesse meio, né? A importância cultural do grafite é porque ele de fato é a cultura, né? Então é uma cultura que é acessível, que é democrática, que as pessoas que passam ali todo dia elas podem ver, ou pessoas que nunca passaram ali também podem se surpreender, porque a gente tem muita carência da cultura, né? A gente tem muita carência de investimentos do governo na área de cultura, a gente tem muito desvio, a gente tem muitos déficits, assim. Então acho que o grafite vem para poder reaproximar as pessoas da arte, porque eu acredito que existe um vácuo, assim, muito grande e geográfico, né, inicialmente falando. E claro que depois em questões também de acesso, né, porque os espaços positivos eles ficam muito longe de locais que são periféricos, lugares que estão ao redor do centro. Os espaços positivos que as periferias têm, eles são em menos quantidade do que nas áreas mais nobres, eu diria, né? Então o grafite ele dá essa democratização à arte, né? Não tem horário, ele fica ali na chuva, no sol, você não precisa pagar para poder, né, ter acesso a ver o grafite. Crianças até os mais velhos. Então, assim, eu acredito muito no poder social do grafite. Até porque é muito do hip hop, né? Tipo, o grafite é uma das manifestações do hip hop. Hoje em dia tem pessoas que pintam que não necessariamente são hip hop ou são realmente grafite, sim, porque tem street art, né? Que a pessoa vai querer pintar num lugar que talvez ela vai ser vista. Isso pode render um trampo comercial, um trabalho posteriormente. No geral, a gente pinta em lugar escondido que ninguém vai ver, mas a comunidade vai ver, a comunidade vai se alegrar, as pessoas vão ver aquele muro ali, entendeu? A motivação é um pouco diferente, assim. É só pintar e melhorar aquele ambiente. Então, assim, muitas vezes a gente pinta em lugares que ninguém vai ver. Mas a comunidade, ele tá vendo, eles se alegram, eles ficam muito felizes. É engraçado de você ver, tipo, a pessoa sentindo
tendo a autoestima dela meio que acariciada. Porque assim, já teve momentos que eu fui pintar, a pessoa, você tá recebendo pra pintar aqui? Eu falei, não. Mas por que você tá pintando aqui? Ah, porque eu quero pintar aqui tá feio, acho que um grafite vai ficar muito legal aqui. Ela, nossa, que legal. Vocês não estão recebendo pra pintar aqui. Eu, particularmente, passei muito tempo querendo entender por que a recepção do plano piloto não era tão aceita como na periferia. Passei muitos anos sem pintar, até hoje. Eu acho que eu só pinto no plano caso venha alguma verba do governo, algo que me interesse, né? Porque muitas vezes, quantas vezes, não só eu, vários outros grafiteiros, eu não falo nos dias de hoje, e também não falo da década de 90, mas eu acho que nesse período todo, a gente conseguiu pintar poucas vezes no plano, mas com muita rejeição. Às vezes é a rejeição no olhar, às vezes é a rejeição de o que é aquilo, a rejeição de a polícia parar, mas não reprimir, apenas trocar ideia. E a rejeição da sociedade, né, velho? Porque é muito diferente você pintar no plano piloto, em alguns lugares, que alguns outros lugares já tem um certo olhar mais diferenciado, do que na periferia. Na periferia, velho, se você começar a pintar, o cara da casa te oferece um almoço, o cara da casa te oferece uma água, uma escada. Isso eu tô falando. Imagina um evento na periferia, como que você mobiliza aquelas pessoas dentro da quebrada. Então essa parte de grafite, do hip hop entrar dentro das periferias, é muito foda, velho. Por quê? Levanta a autoestima da quebrada. Então assim, é muito diferente o grafite na periferia pro grafite num lugar onde não tem nenhum problema social, né? Podemos dizer assim, as pessoas, elas têm, moram em casas boas, a cidade delas é limpa, tem asfalto, tem rede de esgoto, a pessoa tem uma vida abastada, né? Tipo assim, ela tem bens. Então assim, o grafite, ele é muito diferente em determinado lugar. Ali esses lugares como plano, eu já vejo, tipo assim, que a galera aceita, mas quer aquilo ali como forma de embelezar a cidade, porque a pichação é feia. E não em si porque eles gostam do grafite ou gostam do que a gente faz. Entendeu? Muitas vezes eles olham pro nosso trabalho, se você é muito grafite, muito rua, muito hip hop, tipo, quem faz letra, por exemplo, não, queria um bonequinho aqui, não queria uma letra, nem entendo o que é isso. Sabe, na periferia não, só que você tá ali pintando, seja o que for, as pessoas querem que você pinte. Elas gostam, entendeu? Então, assim, eu acho muito diferente. Eu gosto muito de pintar mesmo na cidade onde eu moro, nas cidades em volta, nas cidades periféricas, porque a galera realmente gosta, entendeu? Eles não querem te enquadrar. Porque, né, se você pensar em grafite, você sempre vai lembrar de um determinado estilo, né? Que tá em ascensão, que tá em evidência. E que isso não representa todo mundo que faz. Nem sempre quem tá na mídia ou quem tá em relevância vai determinar como é feito aquele determinado tipo de arte, né? Teve vários períodos históricos que tinham um estilo de arte, mas tinham artistas que faziam de diversas formas. Não pode pegar uma coisa e falar assim, o estilo se resume a isso aqui. E no grafite é muito isso, ele é muito diverso. As pessoas fazem diversas formas de pintura, de desenho, né? E às vezes a gente não é muito bem aceito nesses lugares elitizados, mas na periferia a gente é bem aceito. Eu acho que o pessoal aqui tem mais essa pegada social, né? E de acessibilidade. Todo mundo tem acesso de ver e tem mais, né? Devido a cultura ser forte, né, na comunidade, acho que o pessoal da comunidade tem mais acesso, mais acessibilidade. Lá, não. Lá, agora que muito pessoal das periferias invadiram lá e estão pintando lá, né? Então lá eles estão tipo que impondo, né? Mas por eles aceitarem mais lá, eu acho que eles não aceitam, não. E eu prefiro fazer o grafite vandal aqui no plano, do que, por exemplo, nas quebradas assim, em geral, né? Que eu colo, que eu moro e tal. Porque eu acho que tipo, é como se fosse uma forma de ocupação também, né? Aqui, uma forma de um ataque, mostrar que a gente tá aí e tudo mais. E aí, na periferia, eu prefiro fazer um trabalho mais, tipo, social mesmo assim, né? Não tá incentivando ninguém, não tá influenciando ninguém a fazer isso assim, né? Porque a gente tem que ter a consciência do que a gente tá fazendo, né?
Eu, né? Eu acho que o grafite é tipo, o grafite é um movimento de ocupação, né? Eu vejo o grafite como um movimento de ocupação. Uma vez eu tava discutindo com um amigo que mora lá, discutindo assim, né, numa boa, conversando, debatendo. Ele falou, não, mas essas letras que vocês fazem, isso aí não quer dizer nada, não sei o quê. Já eles querem te moldar a fazer o que é, né? Acho que devido a eles acharem que eles são mais cultos, né? Devido ao poder aquisitivo, acho que eles acham que eles ainda não se conscientizaram que arte não tem isso. Tem uma brincadeira que eu faço, um trocadilho, uma metáfora sobre as camadas de Brasília, né? As camadas de Brasília como uma grande pele. A primeira camada, essa camada, né, dessa construção, desse planejamento, dessa grande estrutura monumental que foi idealizada, né, por diversas pessoas também de uma elite branca que pensaram uma cidade futurista, mas ao mesmo tempo obsoleta, uma flor de estufa, como o Lúcio Costa mesmo disse, depois que ele foi revisitar Brasília, depois de 20 anos, ele fala isso aqui é uma grande flor de estufa, Brasília foi feita e é feita pelo povo e ela se transforma, né? Então a primeira camada de Brasília, essa primeira pele monumental e depois a segunda camada, que é esse povo que chega em Brasília, né? Para construir, para falar sobre esses outros lugares, para modificar essa estrutura monumental e para pensar sobre outras narrativas e outras vozes. E o grafite vem como esse lugar de resgate e de protagonismo na cidade, né? De como criar essas vozes, né? Através dos viadutos, das ruas, né? Das grandes avenidas, das passagens subterrâneas, da Avenida Comercial W3, dos monumentos, das pichações em grandes monumentos, do grafite nos becos, né, embaixo das tesourinhas. Então, brincar também, né, com essa outra camada, essa tatuagem. Em Brasília, o grafite é uma grande tatuagem em Brasília. Né, uma grande tatuagem que diz sobre essa identidade que chega, né, da periferia de Brasília, que chega querendo narrar outras coisas, escrever outras histórias, né, e falar que existe povo aqui, que existe cor aqui, né, e cor e não cor, né, e como falar dessas cores, né? Vamos falar primeiro do preto, se a gente quiser falar do grafite, porque grafite é preto. Antes de qualquer coloridinho, né? Antes de qualquer processo de romero-britização do grafite, que o grafite contemporâneo vem sofrendo, né? Nesse processo de pregar uma identidade, uma imagem que se reverbera em vários pontos na cidade, e aí entrar no mercado e estar nas grandes avenidas só para protagonizar esse microespaço de estar na cidade, depois ser olhado por instituições e ser absorvido, né, o que a gente chama de mercantilização pela diferença, do grafite sendo absorvido pelas grandes hegemonias brancas, né, porque prega uma identidade, um formato específico, como é Romero Brito, né, que também é um artista, mas ele prega uma identidade, um design e vai colocando, né, no chinelo, na blusa, na camiseta, em vários suportes e depois é absorvido, né, pela instituição. Então o grafite também como esse lugar, né, de absorção, de mercantilização pela diferença, né, mas eu penso o grafite como a cultura popular contemporânea, né, o grafite é sobre cultura popular. É sobre pensar esses lugares de patrimonialização no Brasil também. Do que é patrimônio no Brasil? Né? O que é considerado monumento? Quem legitima o monumento? Né? Quem pode falar sobre monumentos? Quem pode falar sobre uma cultura? Né? Quem pode legitimar? Então, eu acho que o grafite, quando o grafite está no monumento, quando o grafite está num lugar tombado, que é Brasília, é um choque de patrimônio contra patrimônio. Né? O patrimônio, o monumento Brasília, com todo o processo de tombamento,
a partir do IPHAN e de outras instituições de patrimonialização, e chega o grafite, que é um patrimônio da cultura popular contemporânea, e chega pregando ali, ó, a sua imagem também, e gera outros conflitos, né, do patrimônio sobre o patrimônio. O que é patrimônio, no final das contas, né? Eu vejo que Brasília, ela tem, na cena da arte, Brasília, que eu falo, vou falar no contexto geral, né? Brasília e suas RAI, suas regiões administrativas. Que o grafite, ele tem que, ou os grafiteiros, ou os artistas, eu acho que eles têm que invadir, velho, e fazer mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que mostrar que o grafite é foda. Eu acho que já vem isso acontecendo, tá? Mas quando a gente vai para a parte do plano, a gente teve exemplos, vários projetos de pintar buraco do tatu, as passarelas ali das Açores a Norte, que eles não aceitam. Eles preferem deixar deteriorada, quebrada, sem iluminação, com os azulejos todos arrancados, do que ter grafite. E por que não pode? É um patrimônio tombado. Sim, é um patrimônio, ele não vai deixar de ser tombado. Mas tem que ser branco. Por que tem que ser branco? Eu acho assim que a realidade que a gente tem hoje no DF, ela é muito diferente de outros lugares. Por exemplo, aqui no DF a gente tem uma política de educação do grafite, que é uma parada governamental, institucionalizada. A gente tem o Comitê do Grafite DF e Entorno, que é um comitê estatal, então que é da Secretaria de Cultura do GDF. A gente tem um certo apoio institucional, mas ao mesmo tempo, né, paralelo a isso, a gente também tem uma arte que é muito criminalizada ainda. Então eu tenho muitos amigos grafiteiros que estão sofrendo processos na justiça, por pintar em viaduto, por exemplo, ou então por pintar em vias públicas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma política institucional que valoriza o grafite, a gente tem a criminalização andando junto. Então, às vezes não faz sentido para mim. Mas o que eu não concordo, porque eu acho que, por exemplo, um viaduto ou uma via pública que está abandonada ou um muro cinza abandonado, eu não vejo por que teria o problema em ter uma arte ali naquele espaço, sabe? Dentro, assim, dos limites éticos e dos limites que a gente sabe da cidadania, se der uma arte que está dentro dos limites da cidadania, não vejo por que não ter uma arte ali. Então, acho que a criminalização do grafite, ela ainda existe e ainda é muito forte. Eu acho muito pesado você prender uma pessoa, você condenar uma pessoa, você criar uma ficha criminal para uma pessoa porque a pessoa pintou uma parede, sabe? Deixou uma arte ali, e às vezes uma arte muito bonita, sabe? Independente de que forma de arte que seja, mas para mim é uma criminalização que não faz sentido. Eu fui fazer um canto vandal, só que era num muro de um condomínio, entendeu? No muro de um condomínio de luxo assim e tal. E aí, aí eu fui à noite, né? E aí, na casa que era assim, era a casa de um policial, né? E aí, tipo, eu não sabia, né? Aí, tipo, eu comecei a fazer lá, na parte do muro era a casa dele. Aí eu comecei a fazer o trabalho lá. E aí ele apareceu assim, atrás de mim, tipo, já dando uns tiros assim pro alto, assim, plá, plá. Falou, bora, encosta, não sei o que, toda aquela cena e tal. A bicho pegou, me deu tá ligado? Uma pequena surra assim, né? Tipo, uns tapas, umas coronhadas, uma parada assim, de culto e tal. Levantou a camisa, aquela cena que acontece sempre. Aí, tipo, tirou a roupa, assim, fez eu levantar tudo assim pra ver se tinha droga, alguma coisa. Isso foi outra questão, né? Porque, tipo, o cara, ele insistiu, ele achou que eu tinha droga, entendeu? Ele, tipo, na cabeça dele, por eu estar fazendo aquilo, ele achou que, tipo, que eu era como se fosse um cara, tipo, velho, tipo um bandido mesmo, assim, tá ligado? Envolvido em pá, não sei o que, eu ter flagrante comigo, alguma coisa. Só que não, mano, você tá fazendo um desenho, né? Tem isso aí também. As pessoas acham que todo mundo que tá fazendo que tá dentro do vandal também tá envolvido com criminalidade, às vezes nem é, entendeu? Tem gente que sim, tá ligado? Não vou mentir, mano, mas tem gente que não, mano. Tá ligado? Tem gente que só quer fazer o seu trabalho mesmo, sua arte, entendeu? E aí, tipo, aconteceu isso, aí ele fez toda essa cena e tal, aí ele pegou e falou que ia me levar preso, não sei o quê, ele começou a ligar lá pro pessoal.
Aí eu ligou, ele chamou uma viatura, só que aí eu fiquei conversando lá com ele, conversando, ele pegou e desistiu lá de chamar a viatura, não sei o que. Aí a gente acertou só de eu vir no dia seguinte pintar mesmo e tal. E no dia seguinte eu também tinha uma entrevista de emprego, eu falei com ele, que ele tava achando que eu era tipo, sabe, tipo como se fosse um cara só vadiando mesmo, né? Eu falei, não, é porque amanhã eu tenho entrevista de emprego, tal, não sei o que, eu moro bem aqui, não sei o que, tal, se eu quiser, entendeu? Me expliquei tudo, mas mesmo assim teve uma violência aí, entendeu? E aí, e esse cara, ele tava sem identificação, né? No caso, ele tava tipo de fogo, era um policial de fogo, né? Foi uma cena, velho. Apesar do grafite, né, hoje em dia ele tá bem mais reconhecido, existem, assim, várias pessoas que agora admiram, né, e entram em contato com a gente, às vezes até para levar para dentro de casa esse trabalho. Mas mesmo assim a gente sofre muito preconceito. Até porque na maioria das vezes quando a gente resolve pintar, a gente não tem... Enfim, a gente ocupa aquele espaço muitas vezes sem autorização, digamos assim. Então por isso é muito ainda... A gente sofre muito preconceito, sofre abordagem policial, sofre denúncia. E aí, assim, contrapondo isso com a propaganda, as pessoas não têm essa mesma relação em relação à propaganda. Por exemplo, aqui havia uma enorme propaganda, esse espaço aqui é um espaço de uma escola. A gente conversou com a direção da escola para fazer essa pintura aqui. Mas a galera que fez a propaganda não pediu autorização, eles não pedem autorização. E, no entanto, as pessoas quando passam na rua e veem alguém colando um lambe-lambe de propaganda, poluindo uma parada de ônibus com a propaganda, ninguém fala nada. É legitimado, é naturalizado. Assim, a propaganda, tudo bem. Não importa se aquilo ali é para vender, não importa se eles estão poluindo visualmente, as pessoas aceitam. E por que não aceita o grafite? Por que o grafite sofre tanta discriminação e às vezes denúncia, às vezes abordagem policial, às vezes uma abordagem violenta? A propaganda simplesmente ninguém questiona. Então eu acho que é algo que a gente deve pensar mais sobre isso, né? As pessoas não deveriam naturalizar que a propaganda é permitida, sabe? Enfim, eu acho que era bom sempre colocar isso em contraponto ao grafite, porque as duas coisas ocupam o espaço visual, né, da cidade. E uma sofre preconceito e é arte, a outra é mercado e não sofre preconceito. O que que diferencia as duas coisas? Eu acho que o grafite, ele fala sobre tudo, ele fala sobre todos, ele é para todos que se interessa. Acho que Brasília, essa parte planejada, né? Porque é muito diferente essa Brasília que foi planejada da Brasília que não foi controlada, que não tem como você controlar pessoas, né? Elas vão vir, elas vão ocupar tudo isso em volta, né? Todas as cidades satélites. Eu acho que essa Brasília que tá ali, né? Que eles querem que seja bonitinha, acho que ela tem muito que aprender com a própria periferia, né? Porque eu acho que ali é um lugar que às vezes a gente não se sente acolhidos, né? É um lugar que, tipo assim, pra gente... Pra dizer, eu vou ali uma vez no ano e olhe lá. Se Deus tem algum evento, a Secretaria de Cultura, eu vou. Caso contrário, eu nem vou lá. É muito difícil eu estar naqueles ambientes. Então, eu acho que essa Brasília que... Muitas pessoas que estão de fora, né, acham que é fria, né? Porque eu acho que assim, são pessoas frias, pessoas, às vezes, que são muito centradas nelas, né? Tipo, são ambientes de, sei lá, de pessoas que estão ali correndo atrás do seu concurso público, do seu trabalho estável, né, da sua estabilidade financeira, às vezes é muito fria. E acho que o grafite, ele traz isso, ele mostra vida, né, através da arte, ele acolhe, ele faz as pessoas se perceberem na arte, né, serem vistas. Às vezes as pessoas, elas estão só sobrevivendo ali, elas não vivem, né. Aí o grafite dá uma quebra ali, né, você é obrigado a olhar. Querendo ou não, a gente impõe, né, a gente faz uma arte, a gente não pediu autorização ali, a gente faz a pessoa obrigada a olhar e às vezes aquilo ali muda o dia dela. Então, acho que Brasília precisa mais disso, assim, de deixar as pessoas viverem, não só sobreviverem ali, correndo atrás do papel, da grana. A capital do Brasil é a Ceilândia. Brasília é só onde fica o Congresso.
Tem arte em todos os muros da quebrada. É só olhar com outros olhos os prédios. O grafite devolve a cor, que tentam tirar da nossa alma, ou até mesmo da nossa pele. O picho é a voz visual da plebe. Tentam nos calar, nos empurram para os cantos, dificultam nosso acesso. Não tem tela? Vai na parede. Não tem autorização? Vai no vandal. Seja herói, seja marginal.